a melhor das noivas. O sorriso dos velhos é, porventura, uma das coisas mais adoráveis do mundo. Não era, porém, o de João Barbosa, no último dia de setembro de 1868. Riso alvar e grotesco. Riso sem pureza nem dignidade. Riso de um homem de 73 anos que pensava em contrair segundas núpcias. Nisso pensava aquele velho, aliás, honesto e bom. Disso vivia desde algumas horas antes. Eram 8 da noite. Ele entrara em casa com o mencionado riso nos lábios. Muito alegre vem hoje o senhor. Sim? Viu o passarinho verde? Verde não, dona Joana, mas branco. Branco de leite, puro e encher o olho, como os quitutes que você me manda preparar às vezes. Querem ver que é? Isso mesmo, dona Joana. Isso o quê? João Barbosa não respondeu. Lambeu os beiços, piscou os olhos e deixou-se cair no canapé. A luz do candelabro bateu-lhe em cheio no rosto, que parecia uma mistura de Saturno e Sátiro. João Barbosa desabotoou a sobrecasaca e deu saída a um suspiro, aparentemente o último que lhe ficara de outros tempos. Era triste vê-lo, era cruel adivinhá-lo. Dona Joana não adivinhou. Essa Dona Joana era uma senhora de 48 anos, rija e maciça, que durante 10 anos dava ao mundo o espetáculo de um grande desprezo da opinião. Contratada para tomar conta da casa de João Batista, logo depois de enviuvar, entrou ali em luta com os parentes do velho, que eram 2, os quais fizeram tudo para excluí-la, sem conseguirem nada. Os 2 parentes, os vizinhos, finalmente os conhecidos, criam firmemente que Dona Joana aceitara de João Barbosa uma posição equívoca, embora lucrativa. Era calúnia. Dona Joana sabia o que diziam dela e não arredava pé. A razão era que, posto não transpusesse uma linha das fronteiras estabelecidas no contrato verbal que precedeu a sua entrada ali, contudo, ela esperava ser contemplada nas últimas disposições de João Barbosa e valia a pena, em seu entender, afrontar os ditos do mundo para receber no fim de alguns anos uma dúzia de apólices, ou uma casa, ou alguma coisa equivalente. Verdade é que o legado, se fosse de certa consistência, podia confirmar suspeitas da sociedade. Dona Joana, entretanto, professava a máxima extremamente salutar de que o essencial é andar-se quente, embora os outros se riam. Riam-se os outros, mas de cólera, e alguns de inveja. João Barbosa, antigo magistrado, herdara de seu pai e de um tio 4 ou 5 fazendas que transferiu a outros, convertendo seus cabedais em títulos do governo e vários prédios. Fê-lo logo depois de viúvo e passou a residir na corte definitivamente. Perdendo o filho que tinha, achou-se quase só. Quase, porque ainda lhe restavam 2 sobrinhos que o rodeavam de muitas e variadas atenções. João Barbosa suspeitava que os 2 sobrinhos estimavam ainda mais as apólices do que a ele, e recusou todas as ofertas que lhe faziam para aceitar-lhes casa. Um dia, lembrou-se de inserir nos jornais um anúncio declarando precisar de uma senhora de certa idade, morigerada, que quisesse tomar conta da casa de um homem viúvo. Dona Joana tinha apenas 38 anos, confessou-lhe 44 e tomou posse do cargo. Os sobrinhos, quando souberam disto, apresentaram a João Barbosa toda a sorte de considerações que podem nascer no cérebro de herdeiros em ocasião de perigo. O velho ouviu cerca de 8 a 10 domos de tais considerações, mas ateve-se à primeira ideia, e os sobrinhos não tiveram outro remédio, mais que aceitar a situação. Dona Joana nunca se atrevera a desejar outra coisa mais do que ser contemplada no testamento de João Barbosa, mas isso desejava ardentemente. A melhor das mães não tem no coração mais soma de ternura do que ela mostrava ter para servir e cuidar do opulento septuagenário. Ela cuidava do café matinal, escolhia as diversões, lia-lhe os jornais, contava-lhe as anedotas do quarteirão, tomava-lhe ponto às meias, inventava guisados que melhor pudessem ajudá-lo a carregar a cruz da vida. Conscienciosa e leal, não lhe dava alimentação debilitante. Pelo contrário, punha especial empenho em que lhe faltasse nunca o filé sanguento e o bom cálice do Porto. O casal não viveria mais unido. Quando João Barbosa adoecia, Dona Joana era tudo. Mãe, esposa, irmã, enfermeira, às vezes era médico. Deus me perdoe, parece que chegaria a ser padre, se ele viesse repentinamente a carecer do ministério espiritual. O que ela fazia nessas ocasiões pediria um volume, e eu disponho de poucas páginas. Pode-se dizer, por honra da humanidade,
que o benefício não caía em terreno estéril. João Barbosa agradeceu-lhe os cuidados, não só com as boas palavras, mas também bons vestidos ou boas joias. Dona Joana, quando ele lhe apresentava esses agradecimentos palpáveis, ficava envergonhada e recusava, mas o velho insistia tanto que era falta de polidez recusar. Para torná-la mais completa e necessária à casa, Dona Joana não adoecia nunca. Não padecia dos nervos, nem de enxaqueca, nem de coisa nenhuma. Era uma mulher de ferro. Acordava com a aurora e punha logo os escravos a pé, inspecionava tudo, ordenava tudo, dirigia tudo. João Barbosa não tinha outro cuidado mais que viver. Os dois sobrinhos tentaram alguma vez separar da casa uma mulher que eles temiam pela influência que já tinha e pelo desenlace possível de semelhante situação. E iam levar os boatos da rua aos ouvidos do tio. Dizem isso? Perguntava este. Sim, senhor, dizem isso, e não parece bonito. Na sua idade está exposto a coisa nenhuma, interrompia. Nenhuma. Ou a pouca coisa. Dizem que eu nutro certa ordem de afetos por aquela santa mulher. Não é verdade, mas não seria impossível, e, sobretudo, não era feio. Essa era a resposta de João Barbosa. Um dos sobrinhos, vendo que nada alcançava, resolvera desligar seus interesses dos outros. E adotou o plano de aprovar o procedimento do velho, louvando-lhe as virtudes de Dona Joana e rodeando-a de seu respeito, que a princípio arrastou a própria caseira. O plano teve algum efeito, porque João Barbosa francamente lhe declarou que ele não era tão ingrato como o outro. Ingrato eu? Seria um monstro, respondeu o sobrinho José com um gesto de indignação mal contida. Tal era a situação respectiva entre João Barbosa e Dona Joana, quando, na referida noite de setembro, entrou aquele em casa, com cara de quem tinha visto passarinho verde. Dona Joana tinha dito, por brinco, querem ver que é. Ao que ele respondeu, isso mesmo. Isso mesmo o quê? Repetiu Dona Joana daí alguns minutos. Isso que a senhora pensou, mas não pensei nada. Pois fez mal, Dona Joana. Mas então, Dona Joana, dê as suas ordens para o chá. Dona Joana obedeceu um pouco magoada. Era a primeira vez que João Barbosa lhe negava uma confidência. Ao mesmo tempo que isso a magoava, fazia suspeitosa. Tratava-se talvez de alguma que viria prejudicá-la. Servindo o chá, depois que João Barbosa se despira, apressou-se a caseira, na forma de costume, a encher-lhe a xícara, a escolher-lhe as fatias mais tenras e a abrir-lhe o guardanapo com a mesma solicitude de 10 anos. Haveria, porém, uma sombra de acanhamento entre ambos, e a palestra foi menos seguida e menos alegre que nas outras noites. Durante os primeiros dias de outubro, João Barbosa trazia o mesmo ar singular que tanto impressionara a caseira. Ele ria miúdo, ria para si, ia 2 vezes à rua, acordava mais cedo, falava de várias alterações em casa. Dona Joana começara a suspeitar a causa verdadeira daquela mudança. Gelou-se-lhe o sangue e o terror se apoderou de seu espírito. 2 vezes procurou encaminhar a conversa ao ponto essencial, mas João Barbosa andava tão fora de si que não ouvia sequer o que ela dizia. Ao cabo de 15 dias, concluído o almoço, João Barbosa disse-lhe que a acompanhasse ao gabinete. É agora, pensou ela, vou saber do que se trata. Passou ao gabinete. Ali chegando, sentou-se João Barbosa e disse a Dona Joana que fizesse o mesmo. Era conveniente. As pernas da boa senhora tremiam como varas. Vou dar-lhe a maior prova de estima, disse o septuagenário. Dona Joana curvou-se. Está aqui em casa há 10 anos, que me parecem 10 meses. Obrigada, Dona Joana. Há 10 anos que eu tive a boa ideia de procurar uma pessoa que me tratasse da casa, e a boa fortuna de encontrar na senhora a mais consumada. Falemos de outra coisa. Sou justo, devo ser justo. Adiante, louvo-lhe a modéstia. É o belo realce de suas nobres virtudes. Vou-me embora. Não, não vá. Ouça o resto. Está contente comigo? Se estou contente? Onde poderia estar melhor? O senhor tem sido para mim um pai. Um pai? Interrompeu João Barbosa, fazendo uma careta. Falemos de outra coisa. Sabe, Dona Joana, que não a quero mais deixar. Quem pensa nisso? Ninguém, mas eu devia dizê-lo. Não a quero deixar. Estará a senhora disposta a fazer o mesmo? Dona Joana teve uma vertigem, um sonho, um relance do paraíso. Ela viu ao longe um padre, um altar, 2 noivos, uma escritura, um testamento, uma infinidade de coisas agradáveis e quase sublimes. Se estou disposta, exclamou ela, quem se lembraria de dizer o contrário? Estou disposta a acabar aqui os meus dias, mas devo dizer que a ideia de uma aliança, sim. Este casamento há de fazer-se.
interrompeu João Barbosa, batendo a palmada no joelho. Parece-lhe mal? Oh, não, mas meus sobrinhos são dons capadócios, de quem não faço caso. Dona Joana não contestou sua opinião de João Barbosa, e este, serenado o ânimo, readquiriu sorrisos de bem-aventurança, que durante as 2 últimas semanas o distinguia do resto dos mortais. Dona Joana não se atrevia a olhar para ele, e brincava com as pontas do mantelete que trazia. Correram assim 2 ou 3 minutos. Pois é o que lhe digo, continuou João Barbosa, o casamento há de fazer-se. Sou maior, não devo satisfação a ninguém. Lá isso é verdade. Mas ainda que as devesse, poderia eu hesitar à vista. Oh, à vista da incomparável graça daquela, vai lá, de Dona Lucinda? Se um condor, segurando Dona Joana em suas garras possantes, subisse com ela até perto do sol, de lá despenhaçasse a terra, menor seria a queda do que lhe produziu a última palavra de João Barbosa. A razão da queda não era, na verdade, aceitável, porquanto nem ela, até então, sonhara para si a honra de desposar o amo, nem este, nas poucas palavras que lhe dissera antes, lhe fizera crer claramente tal coisa. Mas o demônio da cobiça produz maravilhas dessas, e a imaginação da caseira via as coisas mais longe do que elas podiam ir. Creu um instante que o opulento septuagenário a destinava para sua esposa, e forjou logo um mundo de esperanças e realidades que o sopro de uma só palavra dissolveu e dispersou no ar. Lucinda, repetiu ela quando pôde haver de novo uso da voz. Quem é essa dona Lucinda? Um dos anjos do céu enviado pelo Senhor, a fim de fazer minha felicidade na terra. Está caçoando, disse Dona Joana, atando-se a um fragmento de esperança. Quem dera que fosse caçoada, replicou João Barbosa. Se tal fosse, continuaria eu a viver tranquilo, sem conhecer a suprema aventura, é certo, mas também sem padecer abalos de coração. Então é certo, certíssimo. Dona Joana estava pálida. João Barbosa continuou. Não pense que alguma menina de 15 anos é uma senhora feita, tem seus 32 feitos, é viúva, boa família. O panegírico da noiva continuou, mas Dona Joana já não ouvia nada, posto nunca meditasse em fazer-se mulher de João Barbosa. Via claramente que a resolução deste viria a prejudicá-la. Nada disso e ficou triste. O septuagenário, quando expandiu toda a alma em elogios à pessoa que escolhera para ocupar o lugar de esposa morta há tão longos anos, reparou na tristeza de Dona Joana e apressou-se a animá-la. Que tristeza é essa, Dona Joana? Disse ele. Isso não altera nada a sua posição. Eu já agora não a deixo, há de ter aqui a sua casa, até que Deus a leve para si. Quem sabe? Suspirou ela. João Barbosa fez os seus mais vivos protestos e tratou de vestir-se para sair. Saiu e dirigiu-se à Rua da Ajuda, onde morava, para a dos Arcos, onde morava a dama de seus pensamentos, futura esposa e dona de sua casa. Dona Lucinda G. tinha 34 anos para 36. Mas parecia ter mais, tão severo era o rosto e de tão matrono os modos. Mas a gravidade ocultava um grande trabalho interior, uma luta dos meios que eram escassos, com os desejos que eram infinitos. Viúva desde os 28 anos de um oficial de marinha, com quem se casara aos 17 para fazer a vontade dos pais, Dona Lucinda não vivera nunca segundo as ambições secretas de seu espírito. Ela amava a vida suntuosa e apenas tinha com que passar modestamente. Cobiçava as grandezas sociais e teve de contentar-se com uma posição medíocre. Tinha alguns parentes cuja posição e meios eram iguais aos seus, e não podiam, portanto, dar-lhe quanto ela desejava. Vivia sem esperança nem consolação. Um dia, porém, surgiu no horizonte a vela salvadora de João Barbosa, apresentada à viúva do oficial de marinha em uma loja da Rua do Ouvidor. Ficou tão cativo de suas maneiras e das graças que lhe sobreviviam, tão cativo que pediu a honra de travar relações mais estreitas. Dona Lucinda era mulher, isto é, adivinhou o que se passara no coração do septuagenário, antes mesmo que este desse acordo de si. Uma esperança iluminou o coração da viúva, aceitou-a como um presente do céu. Tal foi a origem do amor de João Barbosa. Rápido foi o namoro. Se namoro podia haver entre 2 viúvos. João Barbosa, apesar de seus cabedais, que o faziam um noivo singularmente aceitável, não se atrevia a dizer à dama de seus pensamentos tudo o que lhe tumultuava no coração. Ela ajudou. Um dia, achando-se ele embebido a olhar para ela, Dona Lucinda perguntou-lhe, graciosamente, se nunca tinha visto. Via há muito. Como assim?
Não sei, balbuciou João Barbosa. Dona Lucinda suspirou. João Barbosa suspirou também. No dia seguinte, a viúva disse a João Barbosa que dentro de pouco tempo se despediria dele. João Barbosa pensou cair na cadeira abaixo, retirar-se da corte ou para o norte. Tem lá parentes? João Barbosa refletiu alguns instantes. Ela espreitou a reflexão com uma curiosidade de conreafeiro. Não há de ir, exclamou o velho daí a pouco. Não? Não, como assim? João Barbosa abafou uma pontada reumática, ergueu-se, curvou-se diante de Dona Lucinda e pediu-lhe a mão. A viúva não corou, mas posto esperasse aquilo mesmo, estremeceu de júbilo. Que me responde? Recuso. Recusa? Oh, com muita dor no coração, mas recuso. João Barbosa tornou-se sentar-se. Estava pálido. Não é possível, disse ele. Mas por quê? Por quê? Porque infelizmente o senhor é rico. O que é que tem? Seus parentes dirão que lhe armei uma cilada para enriquecer. Meus parentes, 2 biltres, que não valem a mínima atenção, que tem que digam isso, tem tudo. Além disso, que mais? Tenho parentes meus que não hão de levar bens de casamento. Dirão a mesma coisa, eu ficarei. Não falemos em semelhante coisa. João Barbosa estava aflito e, ao mesmo tempo, dominado pela elevação de sentimentos da interessante viúva. O que ele, então, desperdiçou em eloquência e raciocínio encheria meia biblioteca. Lembrou-lhe tudo, a superioridade de ambos, sua independência, o desprezo que mereciam as opiniões do mundo, sobretudo as opiniões dos interessados. Finalmente, pintou o estado de seu coração. Este último argumento pareceu enternecer a viúva. Não sou moço, dizia ele, mas a mocidade não está na certidão de batismo, acudiu filosoficamente Dona Lucinda. Está no sentimento, que é tudo. Há modos decrépitos e homens maduros eternamente jovens. Isso, mas há de ceder. Eu lhe peço, unamo-nos e deixemos falar os invejosos. Dona Lucinda resistiu pouco mais. O casamento foi tratado entre os dois, convencionando-se que se verificaria o mais cedo possível. João Barbosa era um homem digno de apreço. Não fazia as coisas por metade. Quis arranjar as coisas de modo que os 2 sobrinhos nada tivessem do que ela deixasse aquilo, vivesse a morrer, se tal desastre tinha de acontecer, coisa que o velho não estava muito convencido. Tal era a situação. João Barbosa fez a visita acostumada à interessante noiva. Era matinal demais. Dona Lucinda, porém, não podia dizer nada que viesse a desagradar um homem que tão galhardamente se mostrava com ela. A visita nunca ia além de 2 horas. Era passada em coisas insignificantes, entremeadas de suspiros do noivo e muita facerice dela. O que me estava reservado nessas alturas, dizia João Barbosa ao sair de lá. Naquele dia, logo que ele saiu de casa, Dona Joana tratou de examinar friamente a situação. Não podia haver pior para ela. Era claro que, embora João Barbosa não a despedisse logo, seria compelido a fazê-lo pela mulher, nos primeiros dias do casamento, ou talvez antes. Por outro lado, desde que ele devesse carinhos a alguém mais que não a ela somente, sua gratidão viria a diminuir muito, e com a gratidão, o legado provável. Era preciso achar um remédio. Qual? Nisso gastou Dona Joana toda a manhã sem achar solução nenhuma, ao menos solução que prestasse. Pensou em várias coisas, todas impraticáveis ou arriscadas e terríveis para ela. Quando João Barbosa voltou para casa, às 3 horas da tarde, achou-a triste e calada. Indagou o que era. Ela respondeu com algumas palavras soltas, mas sem clareza, de maneira que ele ficaria na mesma, se não tivesse havido a cena da manhã. Já lhe disse, Dona Joana, que a senhora não perde nada com a minha nova situação. O lugar pertence-lhe. O olhar de dignidade ofendida que ela lhe lançou foi tal que ele não achou nenhuma réplica. Entre si, fez um elogio à caseira. Tem-me afeição, coitada. É uma alma dotada de muita elevação. Dona Joana não serviu com menos carinho nesse dia, e no dia seguinte. Era a mesma pontualidade e solicitude. A tristeza, porém, era também a mesma, e isso desconsolava sobremodo o noivo de Dona Lucinda, cujo principal desejo era fazê-las felizes ambas. O sobrinho José, que tivera o bom gosto de cortar os laços que o prendiam um ao outro, desde que o viu serem inúteis os esforços para separar Dona Joana da casa, não deixava de ali ir ao miúdo tomar a bênção ao tio e receber alguma coisa de quando em quando. Acertou o dia alguns dias depois da revelação de João Barbosa. Não o achou em casa.
Mas Dona Joana estava, e ele, em tais circunstâncias, não deixava de se demorar a louvar o tio, na esperança de que alguma coisa chegasse aos ouvidos deste. Naquele dia, notou que Dona Joana não tinha a alegria do costume. Interrogada por ele, Dona Joana respondeu: Não é nada. Alguma coisa de ser. Dá-se acaso que meu tio seja doente? Antes fosse isso. Que ouço? Dona Joana mostrou-se arrependida do que dissera, e metade do arrependimento era sincero, metade fingido. Não tinha grande certeza da descrição do rapaz, mas ia bem que lado iam seus interesses. José tanto insistiu em saber o que se tratava, que ela não hesitou em dizer-lhe tudo. Debaixo de palavra de honra e no mais inviolável segredo, não. Ora, veja, concluiu ela, se ao saber que essa senhora trata de enganar o nosso bom amigo para ver-lhe a fortuna. Não diga mais, dona Joana. Interrompeu José, fulo de cólera. Que vai fazer? Verei. Oh, não me comprometa. Já lhe disse que não. Saberei desfazer a trama da viúva. Ela veio aqui alguma vez? Não. Mas conta-me que há de vir domingo jantar. Virei também. Pelo amor de Deus, descanse. José viu o perigo tanto quanto Dona Joana. Só não viu que ela lhe contara tudo para vê-lo do seu lado e fazê-lo trabalhar por desfazer um laço quase feito. O medo de às vezes coragem e um dos maiores medos do mundo é o de perder uma herança. José sentiu-se resoluto em empregar todos os esforços para obstar o casamento do tio. Dona Lucinda foi efetivamente jantar em casa de João Barbosa. Este não cabia em si de contente, desde que se levantou. Quando Dona Joana foi-lhe levar-lhe o café do costume, ele descesse em elogios à noiva. A senhora vai vê-la, Dona Joana. Vai ver o que é uma pessoa digna de todos os respeitos e merecedora de uma afeição nobre e profunda. Quer mais açúcar? Não. Que graça, que maneiras, que coração. Não imagina que tesouro é aquela mulher. Confesso que estava longe de suspeitar tão raro conjunto de dotes morais. Imagine. Olha que o café estria. Não faz mal. Imagine. Creio que é a gente de fora. Vou ver. Dona Joana saiu. João Barbosa ficou pensativo. Coitada, a ideia que vai perder a minha estima não a deixa um só instante. Impeto, não há prova. Talvez esse casamento. Mas não se atreveria nunca a dizê-lo. É uma alma extremamente elevada. Dona Lucinda apareceu perto das 4 horas. Ia luxuosamente vestida, graças a algumas dívidas feitas à conta dos futuros cabedais. A vantagem daquilo era não parecer que João Barbosa atirava do nada. Passou-se o jantar sem incidente nenhum. Pouco depois de 8 horas, Dona Lucinda retirou-se, deixando encantado o noivo. Dona Joana, se não fossem circunstâncias apontadas, devia ficar igualmente namorada da viúva, que a tratou com bondade, com uma injeção verdadeiramente adoráveis. Era talvez cálculo. Dona Lucinda queria ter por si todos os votos e sabia que o da boa velha tinha alguma consideração. Entretanto, sobrinho João Barbosa, que também ali lhe jantara, apenas a noiva do tio, se retirou para casa, foi ter com ele. Meu tio, disse José, reparei hoje uma coisa. Que foi? Reparei que o senhor não tiver conta em si é capaz de ser embaçado. Embaçado? Nada menos. Explica-te. Dou-lhe a notícia que a senhora que hoje está aqui tem ideias a seu respeito. Ideias? Explica-te mais claramente. Pretende desposá-lo. Então é que o senhor é o quinto ricaço a quem ela lança a rede. Os primeiros 4 perceberam a tempo o sentimento de especulação pura e não caíram. Eu previno disso, para que não se deixar levar pelo conto da sereia, e se ela lhe falar em alguma coisa... João Barbosa, que já estava vermelho de cólera, não se pôde conter. Cortou-lhe a palavra, intimando a que saísse. O rapaz disse que obedecia, mas não interrompeu as reflexões. Inventou o que pôde. Deitou cores sombrias ao quadro, de maneira que saiu deixando o veneno no coração do pobre velho. Era difícil que algumas palavras tivessem o condão de desviar o namorado do plano que assentara, mas é certo que foi esse o ponto de partida de uma longa excitação. João Barbosa vociferou-se contra o sobrinho, mas passado o primeiro acesso, refletiu um pouco no que lhe acabara de ouvir e concluiu que seria realmente triste se ele tivesse razão. Felizmente é um caluniador, concluiu ele. Dona Joana soube da conversa havida entre João Barbosa e o sobrinho e aprovou a ideia deste. Era necessário voltar à carga, e José não se descuidou disso. João Barbosa confiou à caseira as perplexidades que o sobrinho buscava lançar em seu coração. Acha que ele tem razão, disse ela. Também tu? Também eu. E se o digo é porque posso dizer, visto que desde hoje estou desligada dessa casa.
Dona Joana disse isso levando o lenço aos olhos, o que partiu o coração de João Barbosa em 1000 pedaços. Tratou de a consolar e inquiriu a causa da semelhante resolução. Dona Joana recusou explicar, afinal essas palavras saíram de sua boca trêmula e comovida. É que também eu tenho coração. Dizer isso e fugir foi a mesma coisa. João Barbosa ficou a olhar para o ar, depois dirigiu os olhos a um espelho, perguntando se efetivamente não era explicável aquela declaração. Era. João Barbosa mandou-a chamar. Veio Dona Joana e, arrependida de ter ido tão longe, tratou de explicar o que acabava de dizer. A explicação era fácil. Repetiu que tinha coração, como o sobrinho João Barbosa, e não podia, como outro, vê-lo entregar-se uma aventureira. Era isso? É duro de dizer, mas cumpriu o que devia. Compreendo, porém, que não posso continuar nessa casa. João Barbosa procurou apaziguar-lhe os escrúpulos, e Dona Joana deixou-se vencer, ficando. Entretanto, o noivo sentia-se um tanto perplexo e triste. Cogitou, murmurou, vestiu-se e saiu. Na primeira ocasião em que encontrou com Dona Lucinda, esta, vendo-o triste, perguntou-lhe se eram incômodos domésticos. Talvez, resmungou ele. Adivinho, sim? Alguma que lhe fez caseira que o senhor lá tem? Por que supõe isso? Dona Lucinda não respondeu logo. João Barbosa insistiu. Não simpatizo com aquela cara. Pois não é má mulher, de aparência talvez. Parece-lhe então. Nada, digo que bem que pode ser alguma intrigante. Oh, mera suposição. Se a conhecesse, havia de fazer justiça. João Barbosa não recebeu impunemente essa alfinetada. Se efetivamente Dona Joana não passasse de uma intrigante, era difícil supô-lo ao ver a cara com que ela o recebeu na volta. Não a podia haver mais afetuosa. Contudo, João Barbosa pôs-se em guarda. Convém dizer, em honra de seus afetos domésticos, que não o fez sem tristeza e amargura. Que tem o senhor que está tão macambúzio? Perguntou Dona Joana com a mais doce voz que possuía. Nada, Dona Joana. E daí a pouco? Diga-me, seja franca. Alguém incumbiu de me dizer aquilo a respeito da senhora que... Dona Joana tremeu de indignação, pois imagina que eu serei capaz de fazer-me instrumento. Oh, é demais. O lenço correu aos olhos e provavelmente encheu-se de lágrimas. João Barbosa não podia ver chorar uma mulher que o servia tão bem há tanto tempo. Consolou-a como pôde, mas o golpe, dizia ela, fora profundo. Isso foi dito tão de dentro e com tão amarga voz que João Barbosa não pôde esquivar-se essa reflexão. Essa mulher ama-me. Desde que, pela segunda vez, se lhe metia essa suspeita pelos olhos, seus sentimentos em relação a Dona Joana eram de compaixão e simpatia. Ninguém podia odiar a pessoa que o ama silenciosamente e sem esperança. O bom velho sentia-se lisonjeado da vegetação amorosa que seus olhos faziam brotar dos corações. Daí em diante começou uma luta entre as duas mulheres de que eram campo e objeto o coração de João Barbosa. Uma tratava de demolir a influência da outra. Os dois interesses esgrimiam com todas as armas que tinham à mão. João Barbosa era um joguete entre ambas, uma espécie de bola de borracha que uma atirava às mãos da outra, e que esta, de novo, lançava-as à primeira. Como estava com Lucinda, suspeitava de Joana. Quando com Joana, suspeitava de Lucinda. Seu espírito, debilitado pelos anos, não tinha consciência nem direção. Uma palavra o dirigia ao sul, outra o encaminhava ao norte. A essa situação, já de si complicada, vieram juntar-se outras circunstâncias desfavoráveis a Dona Lucinda. O sobrinho José não cessava suas insinuações. Ao mesmo tempo, os parentes da interessante viúva entraram a rodear o velho, com tão sofreguidão que, apesar de sua boa vontade, este desconfiou seriamente das intenções da noiva. Nisso sobreveio um ataque de reumatismo, obrigado a não sair de casa. Era Dona Joana que cabia desta vez exclusivamente à direção do espírito de João Barbosa. Dona Lucinda foi visitá-lo algumas vezes, mas o papel principal não era seu. A caseira não se poupou a esforços para readquirir a antiga influência. O velho ricaço saboreou de novo as delícias da dedicação de outro tempo. Ela o tratava, animava e conversava, lia-lhe os jornais, contava-lhe a vida dos vizinhos e entremeada de velhas anedotas adequadas à narração. A distância e a ausência eram dois dissolventes poderosos do amor decrépito de João Barbosa. Logo que ele melhorou um pouco, foi à casa de Dona Lucinda. A viúva o recebeu com polidez, mas sem a solicitude que o acostumara. Sucedendo a mesma coisa outra vez, João Barbosa sentiu que, pela sua parte, também, o primitivo afeto esfriara um pouco.
Dona Lucinda contava aguçar-lhe o afeto e o desejo, mostrando-se fria e reservada. Sucedeu o contrário. Quando quis resgatar o que perdera, era um pouco tarde. Contudo, não desanimou. Entretanto, João Barbosa voltara à casa, onde a figura de Dona Joana lhe pareceu a mais ideal de todas as esposas. Como é que eu não me lembrei há mais tempo de casar com essa mulher? Pensou ele. Não fez a pergunta em voz alta, mas Dona Joana pressentiu, num olhar de João Barbosa, que aquela ideia alvorecia em seu generoso espírito. João Barbosa voltou a concentrar-se em casa de Dona Lucinda. Após os primeiros dias, derramou o coração em longas cartas que eram pontualmente entregues em casa de João Barbosa, e que este lia em presença de Dona Joana, posto fosse em voz alta. João Barbosa, logo a segunda, quis reatar o vínculo roto, mas o outro vínculo que o prendia à caseira era já forte, e a ideia foi posta de lado. Dona Joana achou, enfim, meio de subtrair as cartas. Um dia, João Barbosa chamou Dona Joana a uma conferência particular. Dona Joana, chamei-a para lhe dizer uma coisa grave. Diga, quero fazer a sua felicidade. Já não faz há tanto tempo? Quero fazê-lo de modo mais positivo e duradouro. Como? A sociedade não crê, talvez, na pureza de nossa afeição. Confirmemos a suspeita da sociedade. Senhor, exclamou Dona Joana com um gesto de indignação, tão nobre quanto simulado. Não me entendeu, Dona Joana. Ofereço-lhe a minha mão. Um acesso de asma, porque ele também padecia de asma, veio interromper a conversa no ponto mais interessante. João Barbosa gastou alguns minutos sem falar nem ouvir. Quando o acesso passou, sua felicidade, ou antes a de ambos, estava prometida da parte a parte. Ficava sentando um novo casamento. Dona Joana não contava com semelhantes desenlace e abençoou a viúva que, pretendendo casar com o velho, sugeriu-lhe a ideia de fazer o mesmo e encaminhou aquele resultado. O sobrinho José é que estava longe de crer que havia trabalhado simplesmente para a caseira. Tentou ainda impedir a realização do plano do tio, mas este, as primeiras palavras, fê-lo desanimar. Desta vez, não cedo, respondeu ele. Conheço as virtudes de Dona Joana e sei que pratica um ato digno de louvor, mas, se continuas, pagas-me. José recuou e não teve outro remédio mais do que aceitar os fatos consumados. O pobre septuagenário treslia evidentemente. Dona Joana tratou de apressar o casamento, receosa de que ou algumas das várias moléstias de João Barbosa ou a própria velhice desse cabo dele, antes de arranjadas as coisas. Um tabelião foi chamado e tratou, por ordem do noivo, de preparar o futuro de Dona Joana. Dizia ele, se eu não tiver filhos, desejo... Descanse, descanse, respondeu o tabelião. A notícia dessa resolução e dos atos subsequentes chegou aos ouvidos de Dona Lucinda, que mal pôde crer neles. Compreendo que me fugisse. Eram intrigas daquela criada, exclamou ela. Depois ficou desesperada, interpelou o destino, deu ao diabo todos os seus infortúnios. Tudo perdido, dizia ela com voz arrancada às entranhas. Nem Dona Joana nem João Barbosa a podiam ouvir. Eles viviam como dois namorados jovens, embebidos no futuro. João Barbosa planejava mandar construir uma casa monumental em algum dos arrabaldes onde passaria o resto dos seus dias. Conversavam das divisões que a casa devia ter, da mobília que lhe convinha, da chácara e do jantar com que devia inaugurar a residência nova. Quero também um baile, dizia João Barbosa. Para quê? Um jantar basta. Nada. Há de haver grande jantar e grande baile. É mais estrondoso. Demais, quero apresentar-te à sociedade como minha mulher e fazer-te dançar com algum adido de alegação. Sabes dançar? Sei. Pois então, jantar e baile. Marcou-se o dia de ano bom para a celebração do casamento. Começaremos um ano feliz, disseram ambos. Faltavam ainda 10 dias e Dona Joana estava impaciente. O sobrinho José, alguns dias arrufado, fez as pazes com a futura tia. O outro aproveitou o ensejo de pedir perdão do tio, deu-lhe os parabéns e recebeu a bênção. Já agora não havia remédio senão aceitar de boa cara o mal inevitável. Os dias aproximaram-se de uma lentidão mortal. Nunca Dona Joana os vira mais compridos. Os ponteiros do relógio pareciam padecer de reumatismo. O sol devia ter, por força, as pernas inchadas. As noites pareciam-se com as da eternidade. Durante a última semana, João Barbosa não saiu de casa. Todo ele era pouco para contemplar a próxima companheira dos seus destinos.
Enfim, raiou a aurora cobiçada. Dona Joana não dormia um minuto sequer, tanto lhe trabalhava o espírito. O casamento devia ser feito sem estrondo, e foi uma das vitórias de Dona Joana, porque o noivo falava de um grande jantar e meio mundo de convidados. A noiva teve prudência, não queria expor-se e expô-lo a comentários. Conseguira mais. O casamento devia ser celebrado em casa, num oratório preparado de propósito. Pessoas de fora, além dos sobrinhos, havia duas senhoras, uma das quais era madrinha, e três cavaleiros, todos eles e elas maiores de 50. Dona Joana fez sua aparição na casa de alguns minutos antes da hora marcada para a celebração do matrimônio. Vestia com severidade e simplicidade. Tardando o noivo, ela mesma foi buscar. João Barbosa estava no gabinete já pronto, sentado ao pé de uma mesa com uma das mãos calçadas. Quando Dona Joana entrou, deu com os olhos no grande espelho que ficava defronte, que reproduzia a figura de João Barbosa. Este estava de costas para ela. João Barbosa fitava rindo de um riso de bem-aventurança. Então, disse Dona Joana. Ele continuava a sorrir e a fitá-la. Ela aproximou-se, rodeou a mesa, olhando defronte. Vamos ou não? João Barbosa continuava a sorrir e a fitá-la. Ela aproximou-se e recuou esbaforida. A morte o tomara. Era a melhor das noivas.